descansará. Esse é um salmo onde nós encontramos até algumas referências ao Messias, mas é um salmo que a gente sempre atenta para ele, para ver a segurança que o salmista tinha em Deus, se sentia protegido por Deus, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que se devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. E se você fizer isso, fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nem o mal o atingirá, desgraça alguma chegará à tua tenda, porque a seus anjos ele dará ordem a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente, porque ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta, e na adversidade estarei com ele para livrá-lo e cobri-lo de honra. Vinda longa eu lhes darei e lhes mostrarei a minha salvação. Amém? Se a gente olha para esse salmo, a gente vê, né, que é um salmo que invoca proteção, que invoca um cuidado muito grande. A gente percebe várias coisas, dá para a gente ficar falando um bom tempo, fazendo estudo sobre esse salmo, mas eu queria destacar aqui que eles tinham os mesmos medos, né? O salmista aqui está falando de coisas que a vida naquela época, isso aqui foi escrito há 3.000 anos atrás, praga, peste, desgraça, né? Já cometia. Por quê? Porque desde que o homem caiu, a terra não é mais aquilo que era para ser. Veja, um texto que os judeus inclusive tem na Torá deles, né, dos Salmos, que fala de uma realidade, né, muito próxima a nós. Há 3.000 anos a gente fica pensando assim: poxa, né, o mundo está difícil, está complicado, está cada vez mais difícil. Em muitos aspectos está. Mas como eu ouvi um pregador dizendo esses dias, se o Salomão chegasse na nossa casa e visse, né, geladeira, ar-condicionado, né, micro-ondas, os carros que existem hoje, os mais simples que for, eles não tiveram isso, ele ia falar: você que é rico, eu não sou rico, você que tem muita coisa. Então, em muitos aspectos, a nossa vida, né, Deus tem permitido ainda que em meio a tanta coisa a gente consiga viver ainda bem, consiga viver em paz. E nós estamos aqui, significa que a peste, a praga não nos atingiu, porque nós confiamos no Senhor, né? Nós não somos melhores do que ninguém no sentido de ser humano, mas os filhos do Senhor, que confiam, que têm fé, porque tudo que tem na Bíblia, irmãos, tem que ser pela fé. No início, né, de toda essa pandemia, no ano passado, Deus me deu aquela palavra de 2 Timóteo 1,6, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de prudência, né, de coragem, amor. E essas duas coisas, coragem e prudência, foi o que nós invocamos, para não ficar com medo. Teve pessoas que ficaram apavoradas, e também a gente não ser imprudente. A gente tem sido prudente, e nós temos visto Deus nos guardar e nos proteger. Mas sim, ainda existem coisas terríveis, e talvez piorem, porque além, né, do mal que os próprios homens fazem para si mesmos, que uma grande parte das doenças, né, a gente vê hoje com experimentos acontecendo aí, e armas biológicas, coisas, né, de química, de manipulação, além das pragas que são não vou dizer normais, mas fazem parte desse mundo caído, né? E talvez piore. Por quê? Porque os homens
além de serem maus, ainda nós temos que lutar contra as forças das trevas, os demônios, Satanás e seus demônios que existem. Eles existem, nós não podemos negar a existência deles. Só que eles foram derrotados na cruz há 2000 anos. A Bíblia diz que Jesus triunfou sobre eles na cruz. E nós estamos com esse que nos protege principalmente deles, porque a fúria que eles têm para destruir a humanidade é muito grande. Mas nós temos estado guardado debaixo das suas asas, que fala, Ele te cobrirá com as suas asas e te guardará e te protegerá. E aquela certeza de que se o Senhor tivesse chamado a gente vai com alegria para os braços do Senhor. Por quê? Porque Jesus garantiu para nós a salvação. Nós não tememos a morte ficou para trás de nós. Nós não tememos o pecado, ele ficou para trás de nós. Nós estamos caminhando em direção a aperfeiçoar-nos em Cristo Jesus pela fé. Amém? Amém? Você recebe essa palavra? O teu Deus te guarda, o teu Deus te protege. Vamos ficar em pé para nós orarmos. Vamos cantar, vamos adorar o Deus que é a razão da nossa existência. Nós que temos vindo, você que tem vindo, está aqui, né, prevalecendo no projeto de Deus para a tua vida, né? Nós estamos com alegria no coração, porque adorar a Deus, celebrar, bendizer, falar das coisas de Deus, falar da fé. Eu tenho aconselhado algumas pessoas, irmãos, que não conhecem Jesus ou não te entregaram a vida ainda para Jesus, não têm essa vivência que nós temos. As pessoas, elas são apavoradas. Por quê? A presença de Deus é que muda o nosso ânimo, o nosso coração, né? E o Senhor está contigo, amém? Fala, o Deus de Israel, o Deus de Jacó é o meu refúgio, Ele está comigo. Isso que a palavra diz. E isso é a palavra do salmista. A Bíblia do Novo Testamento diz que o Pai, o Filho e o Espírito Santo habitam em nós por causa do sangue de Jesus. E se Deus é por nós, quem pode ser contra nós? É Ele que te guarda. Vamos orar? Obrigado, Senhor, porque nós podemos recorrer à Tua palavra e lembrar do Teu cuidado, da Tua proteção, da Tua presença conosco. Nós te agradecemos pela semana que nós passamos, vamos iniciar outra, e nós queremos continuar a dependência do Senhor, buscando a Tua face, adorando o Teu nome, bendizendo a Tua majestade, vivendo para Ti, enquanto o Senhor nos permite nessa terra, aguardando a Tua volta, porque essa é a nossa maior esperança, Senhor. A nossa esperança não está na realização profissional, financeira e nem mesmo ministerial. A nossa esperança está na Tua volta, na Tua vinda, no dia em que o Senhor nos chamará e nos levará para que todas as coisas se cumpram, e aí todos saberão que o Senhor é Deus, que vive e reina para sempre, e ainda trabalha por aqueles que nele esperam, e o Senhor mostrará a Tua glória, e também, Senhor, o Teu juízo sobre essa terra, e mudará todas as coisas. Nós cremos, é a nossa esperança. Nós ceiamos e dizemos isso até a Tua vinda, Senhor. Nós anunciamos a Tua morte e a nossa vitória. Nós pedimos a Tua presença, Espírito Santo, nesta hora, que todos que estão aqui, aqueles que vão ver essa live, sejam abençoados, sejam tocados, ministrados pela Tua presença, pela Tua glória. Nós clamamos pelo poder do sangue do Teu Filho sobre nós e a Tua justiça. Nós confessamos que sem Ti nada somos, Senhor. Os nossos pecados foram perdoados na cruz, e nós nos entregamos agora a esta verdade, que estamos perdoados, sarados, recebidos na Tua presença, e que a Tua glória tome essa casa de oração, que nós sejamos ministrados mais uma vez com as bênçãos que o Senhor tem para nós. Toda honra, toda glória, todo louvor a Ti, Senhor, para sempre. Amém e amém. Se você quer, diga amém. Vamos dar uma salva de palmas ao Senhor e vamos cantar bem forte. Amém. Bom dia a todos, graça e paz. Vamos cantar da bondade de Deus, porque Ele continua sendo bom. Um dia a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, que Ele continua sendo bom, que
Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus. Então chega o dia de viver tudo que se aprendeu e aí chegar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender, até ouvir um não de Deus, mas sem duvidar, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus. Que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus. Aleluia. Glória a Deus. Vamos cantar agora sobre a santidade de Deus. Ele é santo, toda a glória pertence a Ele, todo o poder. Nós estamos aqui para nos lembrar disso. Nós estamos aqui para que a nossa alma se lembre disso e se alegre. Amém? Santo, santo, poderoso, quero que a ti vi. Rei da glória, és tão digno, eu me prostro a ti. Santo, santo, poderoso, quero que a ti vi. Rei da glória, és tão digno, eu me prostro a ti. Santo é o teu nome em todo lugar, é do teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, santo Deus tu és. Santo é o teu nome em todo lugar, é do teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, santo Deus tu és. Santo, santo Deus tu és. Santo, santo, poderoso, quero que a ti vi. Rei da glória, és tão digno, eu me prostro a ti. Santo, santo, poderoso, quero que a ti vi. Rei da glória, és tão digno, eu me prostro a ti. Santo é o teu nome em todo lugar, é do teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito
santo Deus tu és. Santo é o teu nome em todo lugar. É do teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, santo Deus tu és. Santo, santo Deus tu és. A honra, a glória pertencem a ti. E o poder e o saber são teus. A honra, a glória pertencem a ti. E o poder e o saber são teus. Santo é o teu nome em todo lugar. É do teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, santo Deus tu és. Santo é o teu nome em todo lugar. É do teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, santo Deus tu és. Santo, santo Deus tu és. Amém, amém. Vamos cantar agora sobre o Yeshua, o amado da nossa alma. Essa canção, ela nos diz exatamente aquilo que nós temos pregado, coloca Cristo no centro e também nos fala que o amor não é comprado, nós não estamos numa barganha, numa troca com Deus, é só Ele que tem algo para nos dar, nós estamos aqui apenas para receber esse amor, amém? Meu orgulho me tirou do jardim. Tua humildade colocou o jardim em mim. Se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. E eu quero conhecer Jesus. E eu quero conhecer Jesus e ser achado nele. E ser achado nele, e ser achado nele, e ser achado nele. Meu orgulho me tirou do jardim. Tua humildade colocou o jardim em mim. Se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha,
Deus, nós te louvamos, Senhor. Yeshua é o amado da nossa alma. Quando a sua presença se manifesta, quando ele surge, quando ele se revela, essa é a nossa reação. Esse nome doce, nós não temos palavras a não ser repetir esse nome, Yeshua. Nós conhecemos esse nome, nós conhecemos essa presença, nós queremos estar nesse lugar secreto. Tu és tudo que eu mais quero, o meu fôlego tu és, em teus braços é o meu lugar. Estou aqui, Pai, eu amo tua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em tuas mãos, confio em ti, confio em ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver.
presença. Seu sorriso é vida em mim. Eu seguro em suas mãos, confio em ti, confio em ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Aleluia, Deus. Nós amamos sua presença, Senhor. Nós queremos estar nessa presença, meu Pai, prostrados, maravilhados com tua glória, Deus, maravilhados com essa dimensão, esse lugar para onde nós somos transportados. A música que nós vamos cantar agora repete a pergunta que o nosso ser faz, ainda que nós não estejamos atentos muitas vezes, mas o nosso ser inteiro faz essa mesma pergunta: para onde nós iremos, se só tu tens palavras de vida eterna? É só em tua presença, é só através das suas palavras que nós somos de fato saciados, que nós somos de fato satisfeitos. Onde nós vamos buscar refúgio? Em que coisa nesse mundo nós vamos ter essa plenitude, essa paz que encontramos em ti, Deus? Ainda que suas palavras muitas vezes, como foi para os discípulos, nós demoremos para entender, Deus, mas nós sabemos que a sua paz, sua graça nos basta, e o Senhor vai trabalhando em nós, operando em nós. Fonte de vida, Emmanuel.
desceu do céu, fonte de vida, Emanuel, com tua glória sobre mim, enche-me de ti até transbordar. Eu nunca vou me saciar, enche-me de ti até transbordar. Pra onde iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Pra onde iremos nós? Tu és o pão do céu, o Deus Emanuel. Enche-me até transbordar. Tu és o pão do céu, o Deus Emanuel. Enche-me até transbordar. Tu és o pão do céu, o Deus Emanuel. Enche-me até transbordar. Tu és o pão do céu, o Deus Emanuel. Enche-me até transbordar. Glória sobre mim, enche-me de ti até transbordar. Eu nunca vou me saciar, enche-me de ti até transbordar. Pra onde iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Pra onde iremos nós? Aleluia, Deus. Aleluia, meu Pai. Nós queremos nos alimentar desse pão. Esse pão que desceu até nós, desceu do céu e habita em nós. Esse pão, Deus, é a única coisa que nós realmente precisamos. Nós estamos alegres, Deus, alegres por estar em Sua presença, Deus. Nós estamos alegres porque o Senhor continua nos convidando, continua nos atraindo, continua se manifestando, se revelando para nós, Deus. E nós ficamos, meu Pai, sem palavras. Nós ficamos perplexos, nós ficamos, Deus, de fato, maravilhados com essa glória, Deus, que é incomparável. Nós te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar. Vamos ofertar agora e dizimar. Pai, nós temos, Senhor, nada em nosso coração a não ser essa gratidão, Deus, porque sabemos que o Senhor tem nos dado tudo, todas as coisas, Deus. O Senhor é o nosso pastor, nós não precisamos de nada, que o Senhor preenche a nossa vida, preenche, Deus, o nosso ser até o ponto, Deus, de nossas necessidades já não serem mais necessidades, Deus. Tudo perde valor, Deus, diante da sua glória, diante da sua presença, diante da sua majestade. Mas nós queremos mais uma vez, Deus, contribuir
dar o nosso dízimo, nossa oferta como uma expressão de amor, Deus, e também para reconhecer que o Senhor é o nosso sustento. Nós te pedimos agora, Deus, que nos abençoe e tire todas as preocupações da nossa mente, ouça os nossos pedidos, porque nós somos dependentes de Ti, Deus. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus, amém. Com tua glória sobre mim, enche-me de ti, até transportar. Eu nunca vou me saciar, enche-me de ti, até transportar. Pra onde iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Pra onde iremos nós? Amém. Vocês podem abrir a Bíblia já em Malaquias, capítulo 3. Livro de Malaquias, capítulo 3, é o último do Antigo Testamento. Eu preguei essa mensagem no domingo passado, no culto da noite, e Deus tocou no meu coração para que eu pregasse de novo aqui para o pessoal que vem na manhã, porque creio que Ele quer falar conosco. Malaquias 3 diz assim: Vede, eu envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. De repente virá ao seu templo o Senhor a quem buscais, o mensageiro da aliança a quem desejais. Ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Quem, no entanto, suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele é como o fogo do ourives e como o sabão dos lavandeiros. Ele se assentará como fundidor e purificador da prata, purificará os filhos de Levi, e os refinará como ouro e como prata. Então eles trarão ao Senhor ofertas em retidão. Então as ofertas de Judá e de Jerusalém serão aceitáveis ao Senhor, como nos dias antigos e como nos primeiros anos. Eu me achegarei a vós para juízo, e serei uma testemunha veloz contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente, contra os que defraudam o trabalhador e pervertem o direito da viúva, do órfão, do estrangeiro, e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias de vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Ora, roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais e dizeis, em que roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas? Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais, vós, a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha maior abastança, por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra,
A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Então todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma igreja deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. As vossas palavras foram agressivas para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis: que temos falado contra ti? Vós dizeis: inútil é servir a Deus. O que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos, em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Agora, porém, nós consideramos bem-aventurados os soberbos, os que cometem impiedade, certamente prosperam, e até os que tentam ao Senhor escapam. Então aqueles que temiam ao Senhor falaram uns aos outros, e o Senhor atentou e ouviu. Um memorial foi escrito diante dele, para os que temiam ao Senhor e para os que se lembravam do seu nome. Eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos, minha possessão particular. Naquele dia que prepararei, eu os pouparei, como um homem poupa a seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Pai, nós te louvamos pela sua palavra, Deus. Nós te pedimos que fale conosco, que toque o nosso coração, Deus, que o seu Espírito se manifeste, revelando, Deus, e nos dando discernimento para entender o que o Senhor tem para nós nessa manhã. Nós te pedimos e te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus, amém. Esse é um texto que nós conhecemos muito porque os pastores usam para falar de dízimo e oferta, né? Usam geralmente de forma equivocada, porque o dízimo como lei, e essa questão de maldição, como está escrita aqui, não é para nós. Isso estava na antiga aliança, isso era para o povo hebreu, era para os judeus, era para o povo de Israel. E tinha um motivo, nós sabemos o motivo, porque eles eram uma nação, não eram só leis espirituais vindas de Deus, mas eram para reger uma nação, que tinham uma tribo inteira responsável para servir a Deus e servir as outras tribos, ministrando, servindo no templo. Eram realmente servos das outras tribos, que eram proibidos de trabalhar, proibidos de colher, de plantar, e por isso as outras tribos sustentavam eles. Então não há maldição. Na nova aliança não há maldição, toda maldição foi quebrada e nós estamos na graça. Ninguém aqui vai ser amaldiçoado, e eu não vou fazer uma pregação aqui para dizer que as pessoas têm que dar dinheiro para a igreja ou algo assim. Se alguém for fazer isso, tem que fazer porque ama essa obra maravilhosa. Mas é muito triste saber, é muito triste ver que um texto como esse só é conhecido por essa parte que fala de dízimo, quando o assunto principal do capítulo, o assunto principal do texto, o assunto principal desse livro não é o dízimo, não é a oferta, não é o dinheiro, mas é a confiança em Deus. Malaquias está falando da confiança em Deus. Esse livro foi escrito no período em que eles tinham voltado do exílio, tinham voltado da Babilônia. Eles eram escravos, eles tinham perdido todas as coisas que eles tinham, finalmente tinham retornado para o lugar em que eles poderiam construir o templo, reconstruir, e fizeram isso de fato. Então eles estavam num período em que as doutrinas, as filosofias, as religiões da Babilônia ainda estavam presentes na mente do povo, e estava havendo um trabalho da parte de Deus para eles retornarem para os princípios, retornarem para Deus, começarem a confiar novamente em Deus. Mas esse povo tinha muita dificuldade. Agora, o texto de Malaquias se inicia com Deus dizendo para esse povo: eu vos amei, diz o Senhor, eu vos amei. E o povo pergunta no versículo seguinte: em que o Senhor nos tem amado?
Esse povo não consegue ver o amor de Deus. Esse povo não consegue, como eu já preguei aqui, ver um Deus de relacionamento. Não enxerga Deus dessa forma. Esse povo enxerga como as outras religiões, os outros povos idólatras, enxergam em Deus apenas uma coisa, um meio para obter algo, um objeto, objetificam Deus. Ele não é o Deus do relacionamento, que tem um amor imenso por esse povo, apesar da sua idolatria, apesar de sempre fugir dos preceitos de Deus, abandonar Deus, Deus continua insistindo e insistindo e insistindo. Então o livro de Malaquias vai seguindo e Deus vai falando para esse povo, para que eles consigam entender como a mentalidade deles está errada. E ele vai falando o que esse povo tem feito, o que esse povo tem deixado de fazer, como está o coração deles, como está a mente deles, o quanto isso tem causado um mal naquela sociedade, até que chega no capítulo 3 que nós lemos, quando Deus então fornece uma solução para esse problema desse povo. Que solução é essa? A solução é o assunto principal de todo o universo, é o foco de todo o universo, é a única coisa que realmente importa para nós, que deve nos importar, é a vinda do Messias, é Cristo Jesus. Ele está profetizando aqui e dando uma promessa, dando uma solução. Deus está dizendo para esse povo: vocês não conseguem se voltar para mim, mas eu prometo para vocês, eu já forneci uma solução. E ele começa a falar sobre a sua vinda para a terra, o momento em que Deus vai descer à terra e habitar entre os homens, habitar no templo. E olha, vejam o que ele diz, o que acontece quando Deus se manifesta. Ele nos compara como se fôssemos ouro ou prata que podem ser refinados. Ele diz que a própria presença de Deus gera isso naturalmente, de forma espontânea, sem que nós tenhamos que fazer algo, produzir, mudar o nosso formato, porque a nossa forma não se modifica, nós não temos poder para isso, mas a presença de Deus faz isso de forma imediata, natural, espontânea. A presença de Deus nos transforma. E veja como geralmente nós pensamos pela lógica inversa. Nós achamos que nós que temos que nos transformar para que a presença de Deus habite em nós. Nós que temos que fazer algo, mas ele está prometendo aqui o oposto. Ele está dizendo que a presença de Deus vai se manifestar, e quando isso acontecer, nós vamos nos transformar. Esse recipiente aqui vai se transformar, esse vaso aqui vai se transformar. E essa é a promessa que Deus está dando. A mudança, a transformação não virá dos nossos braços, não virá do nosso esforço, virá do sacrifício de Deus, da presença de Deus, da descida de Deus à terra, que vai por si só aplainando todos os caminhos. E isso é um fato que torna ainda mais triste que nós conheçamos esse texto apenas pelo assunto da oferta. Um texto que está falando de Cristo, um texto que está falando do Messias. Existe assunto mais importante do que esse? Então vejam como esse é um texto carinhoso. Vejam como esse é um texto de esperança. Vejam como esse é um texto que está nos levando, ou clamando para nós, bradando para nós: confiem em Deus, confiem em Deus. Então, depois dessa parte que ele fala da chegada de Cristo, ele finalmente começa a falar desse assunto que é o dízimo. E vejam, apesar dessa não ser uma lei para nós não entendemos desse modo, os princípios que existem por trás das leis são eternos. Eles não se mudam. E que princípios existem por trás do dízimo? Um desses princípios eu quero citar apenas 3 aqui. Existem muitas, mas eu quero citar 3. Primeiro é que
o dízimo demonstra o valor que esse povo dá a Deus. Nós, quando gostamos de alguma coisa, nós investimos tempo nisso. Nós investimos a nossa mentalidade, a nossa preocupação, o nosso foco, os nossos pensamentos nisso. Uma nação, quando quer se erguer, até existe essa pergunta geralmente nos temas de redação: o que é preciso para o país melhorar? E nós às vezes respondemos: investir em saúde, investir em educação. Talvez essa seja a resposta mais comum. Ou seja, aquilo que nós consideramos importante gera em nós um desejo de investir, porque nós sabemos que esse investimento vai ter um retorno, esse investimento faz sentido, esse investimento é algo que está indo para algo que para nós é mais importante do que outras coisas em que nós não estamos investindo. Então, um povo que separa uma tribo inteira para ensinar, para se dedicar somente às coisas de Deus e para servir as outras tribos, para que elas andem no caminho de Deus, aprendam mais de Deus, conheçam mais de Deus, é um povo que demonstra que realmente valoriza esse Deus, coloca Deus em primazia. E esse é o segredo da vida, porque Ele é o segredo da vida, Ele é o sentido da vida, mas é preciso que nós nos relacionemos com Ele, para nós descobrirmos isso. O segundo princípio que tem por trás do dízimo, o segundo princípio, é claro, é a confiança. Aquele que dizima, confia em Deus. Eu dei um exemplo aqui no domingo passado, que se a gente dá um pedaço de carne para um cachorro, e a gente tenta chegar perto desse pedaço de carne, o cachorro vai rosnar. Ele vai, se você chegar mais perto, talvez ele até te morda. Mas isso é algo irracional, certo? Porque nós somos a fonte do alimento do cachorro, por que ele vai nos morder? Porque naquele momento ele está tomado pelo instinto, tomado pela fome, ele não tem um pensamento, ele não tem essa consciência: nossa, não, ele é o meu dono. Naquele momento nada mais importa. E nós não somos como os animais. Nós não somos irracionais, nós não agimos pelo instinto, mas muitas vezes temos agido pelo instinto, temos vivido pelo instinto, e o instinto de sobrevivência, o instinto do medo. Mas Deus quer nos levar, e Ele propõe algumas coisas para nós, não porque Ele precisa, mas porque nós precisamos nos voltar para a realidade, para o centro. A fonte do nosso sustento, a fonte da nossa vida não são as coisas que nós temos valorizado, a fonte é Deus. E isso nunca vai mudar, por mais que nós nos enganemos, por mais que nós não acreditemos nisso, por mais que nós não confiemos, essa é a verdade. E quanto menos a gente sabe disso, confia nisso, mais a gente se afasta dessa fonte e fica buscando satisfação em lugares que não podem dar essa satisfação. Não podem nos dar essa satisfação. E o terceiro princípio que existe por trás desse dízimo, né, que eles ofertavam, e nós também, quando nos propomos a fazer isso, é o relacionamento com Deus. O relacionamento com Deus. E existe algo muito simbólico nesse valor que é 10%. Porque entendo, 10% é a mínima parte. 10% é o mínimo, é 1/10 do total. Então ele representa justamente a menor parte daquilo que nós temos. E Deus sabe que nós não temos muita coisa para oferecer. E pensem agora em confiança, pensem agora em relacionamento e não em dinheiro. Pensem no tamanho da fé de vocês. Deus sabe que a nossa confiança não é muito grande. Deus sabe que nós não cremos tanto. Deus sabe de tudo isso, e Ele não está olhando para vocês agora e exortando vocês e falando: meus filhos maus, vocês não confiam em mim. Não, Ele está dizendo,
Ele está fazendo um convite para vocês. Deus quer fazer um convite para vocês nessa manhã. E o convite é justamente esse, o convite da confiança, do relacionamento com Ele. Então, com essa fé que você tem aí, com essa confiança, por menor que seja, use isso nessa manhã, use isso hoje, use isso durante essa semana, pegue essa confiança e use para Deus, que Ele vai trabalhar com essa confiança, semeie essa fé por menor que seja, e ela vai virar uma árvore grande, mas é preciso dar o passo inicial, e Deus nos convida a dar esse passo de confiança. Deus nos convida a dar esse mínimo passo de confiança, que para nós às vezes nos parece pouco, mas é com isso que Ele quer trabalhar. E eu quero fazer um desafio para vocês hoje. O desafio é que nós façamos pedidos a Deus, mas pedidos de verdade. O texto, depois de falar do dízimo, ele diz assim: façam prova de mim. O que significa fazer prova? Fazer prova é experimentar Deus. É ruim essa palavra, mas é como se fosse um teste. Pensem nisso. Façam prova de mim. Ele está dizendo: me experimentem, degustem de mim. Venham até mim. Façam essa experiência, tentem viver uma experiência comigo e vejam se eu não abrirei para vocês as portas dos céus. Vejam se isso não vai acontecer. Cristo também nos prometeu isso, nos deu essa promessa várias vezes, dizendo: pedi, pedi, dar-se-vos-á, buscai e achareis, insistam, busquem com fé, porque aquele que busca encontra, aquele que pede recebe. Mas eu quero fazer essa proposta, esse desafio para vocês hoje, e eu não falaria desse modo, de forma alguma, se não estivesse escrito na Bíblia, porque eu acho um tanto quanto ousado esse termo, fazer prova de Deus, experimentar. Mas vejam qual que é o interesse de Deus, qual que é o foco de Deus na sua criação, nos seus filhos. O seu foco é o relacionamento. O seu foco é que nós nos tornemos para Ele. O seu foco é que nós tenhamos experiências com Ele, porque nós temos muitas vezes falado de coisas que ouvimos apenas, mas não experimentamos, não vivenciamos. Está na hora de nós começarmos a ter experiências com esse Deus, para que quando a gente testemunhe sobre Ele, quando a gente fale dessa fé, nós não falemos de coisas apenas que ouvimos, mas de uma vida com Ele. Alguns podem pensar assim: mas talvez os meus pedidos sejam coisas fúteis, talvez os meus pedidos sejam coisas muito pequenas, eu quero me aproximar de Deus apenas pelo que é. Mas veja, Deus quer trabalhar com o recurso que tem no seu coração, e deixa Deus dizer para você o que é bom para você e o que é mal, o que Ele vai atender e o que Ele não vai atender. Apenas seja sincero com Ele. Apenas coloque para Ele as suas necessidades, e faça isso com uma insistência, a partir de hoje, durante essa semana, durante o mês que vem, e vamos nós todos começar a ter esse hábito, o hábito de crer que Deus é vivo e nos responde, o hábito de crer que Ele atende os nossos pedidos, porque Ele quer se relacionar conosco. Vejam só, o que esse povo fala para Deus, depois, na continuação do texto. Deus fala sobre eles: vocês têm falado coisas muito agressivas contra mim. E o povo pergunta: o que é que nós temos falado contra o Senhor? E aí ele diz: vocês dizem, inútil é servir a Deus. O que nos aproveitou termos cuidado de estar com Ele, de guardar os seus preceitos? É claro, nenhum de nós fala isso. Nenhum de nós ousa até pensar nessa frase aqui. Mas os nossos comportamentos revelam aquilo que está no nosso interior.
O fato de nós não vivemos essa plenitude e nos aproximarmos dele é porque ainda de algum modo nós não confiamos nele. Os nossos atos bradam o que nós somos, o que nós sentimos, o que nós pensamos. E os nossos brados muitas vezes os nossos atos têm bradado muitas vezes exatamente isso. Inútil é servir a Deus. Porque o valor que nós damos a Ele, o tempo que nós gastamos buscando a Ele, diz exatamente isso. Mas novamente eu reafirmo, eu não estou trazendo aqui uma mensagem para que nós nos sintamos constrangidos, para que nós nos sintamos envergonhados. É uma mensagem, é um convite, é uma convocação. Deus está falando isso para vocês. Vejam dentro no interior de vocês, no espírito de vocês, se isso não está sendo clamado. Façam prova de mim. Então vejam, quero desafiar a igreja, e vocês vão colocar pedidos do tamanho da fé de vocês. Talvez vocês não consigam pensar em coisas grandes, coisas maravilhosas, mas comecem com detalhes do seu dia a dia, e aí vocês vão ver Deus respondendo vocês, vocês vão ver Deus abençoando vocês vão confirmar isso cada vez mais, e essa confiança vai crescer no coração de vocês cada vez mais, até o ponto em que vocês vão começar a confiar de fato nele, começar a entender cada vez mais o quanto ele nos ama, começar a entender cada vez mais o quanto ele é vivo, o quanto ele é real, ter essa convicção. Quero que vocês abram em Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7, a partir do versículo 6. Não deis aos cães as coisas santas, nem lanceis aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés e voltando-se vos estraçalhem. Pedi e vos será dado, buscai e encontrareis, batei a porta e vos será aberta. Pois aquele que pede, recebe, que busca, encontra, e ao que bate se abre. Qual dentre vós é o homem que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra, ou pedindo um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, vos dará as coisas boas que lhe pedirem. Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-o vós também a eles, pois essa é a lei e os profetas. Isso é só para complementar, gente. Às vezes nós pedimos veneno para Deus e achamos que estamos pedindo coisas boas. Não estou afirmando aqui que Deus vai atender todos os nossos pedidos, mas justamente os pedidos que Ele atender vão nos fornecer um material para que a gente entenda cada vez mais qual é a vontade de Deus. Então, quanto mais a gente tiver essa fé, essa coragem de pedir coisas para Deus e formos constatando os pedidos que Ele nos atender, nós vamos cada vez mais conhecendo a vontade dEle, alinhando o nosso coração, de modo que a nossa vontade entre em consonância com a vontade dEle, e nós vamos vivenciando esta fé de fato na experiência. Agora Lucas 18. Às vezes quando nós falamos de pedidos, nós somos incrédulos. Nós achamos que é um assunto que não é tão importante, mas deixa Deus dizer o que importa para Ele, para você. Porque Ele atende os nossos pedidos, Ele atende as nossas orações, Ele nos ama, Ele nos ama. O Paul Washer conta uma história, não sei se todos conhecem o pastor Paul Washer. Ele estava no mercado com a esposa dele, e a esposa queria um jogo de pratos, algo assim, específico, que era muito caro.
E ele ficou bravo com ela. Ele disse a ela, eles são missionários, e ele falou para ela: como você pode se preocupar com algo tão fútil? Como você pode querer gastar com isso? Você não vê todo o trabalho que nós temos feito? Por que você está triste com essa coisa inútil? E depois disso eles foram para uma viagem, se hospedaram na casa de outros pastores, e a pastora tinha guardado exatamente esse jogo de pratos, e ela queria doar para alguém, e ela mesma foi lá e ofereceu para a esposa do Paul Washer, e o Paul Washer viu, era exatamente aquelas peças que a sua esposa queria, e ele sentiu isso no seu interior, ele se sentiu constrangido, porque ele estava dizendo que algo era fútil, que algo era inútil, mas Deus não estava achando, porque Deus respondeu o pedido da sua esposa, Deus respondeu o desejo da sua mulher. Então, muitas vezes nós queremos ser mais santos do que Deus, ou queremos agir de acordo com um padrão elevado que não é a nossa sinceridade. Deixa Deus te transportar para esse padrão elevado. Não fique pensando que você tem que surpreender Deus, agradar a Deus com pensamentos elevados, com pedidos nobres, porque o que Ele quer é apenas se manifestar para você, te mostrar o quanto Ele te ama, te fazer confiar nele. Lucas 18 diz assim: Jesus contou-lhes uma parábola sobre o dever de orar sempre, sem jamais desanimar. Havia numa cidade certo juiz que não temia Deus, nem respeitava o homem. E havia também naquela mesma cidade certa viúva, que ia ter com ele, dizendo: faze-me justiça contra meu adversário. Por algum tempo não quis atendê-la. Depois, porém, disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia esta viúva me aborrece. Hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me perturbe ainda mais. Disse o Senhor: ouvi o que diz o injusto juiz. Agora, não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que os faça esperar? Ainda que os faça esperar? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Vejam, gente, aceitem esse desafio, coloquem essa expectativa no coração de vocês, coloquem essa expectativa e façam essa experiência, essa degustação, se aproximem de Deus, vejam então Ele agir na vida de vocês. Quero terminar falando a frase que é o tema do meu sermão, que eu não anunciei antes, que é: o tamanho da nossa confiança é a proporção exata daquilo que nós somos capazes de receber dele. Deus está com os braços abertos, Deus está com as mãos abertas, Ele quer nos dar da sua presença, Ele quer nos dar de si mesmo, Ele é o nosso galardão e Ele quer nos abençoar, mas nós somos incrédulos, nós somos às vezes muito racionais, nós não queremos receber o que Ele tem para nós, porque às vezes somos orgulhosos, porque às vezes pensamos: Ele não se preocupa, Ele tem mais coisas para fazer, ou pensamos que nós que temos que merecer, que temos que conquistar algo. Então vejam, a parte de Deus já está feita, a nova aliança já foi revelada, o sangue de Cristo já foi derramado, Ele está pronto para nos abençoar e quer nos abençoar, mas Ele quer nos ensinar a confiar nele, a pedir, a receber. Então, o tamanho da nossa confiança é a proporção do quanto nós somos capazes de receber. Quero que vocês fechem os olhos agora. Vamos fazer essa oração. Quero que você comece a pensar com expectativa nas coisas que você precisa, nos sonhos que você tem. Se aproxime de Deus com aquilo que existe no seu coração, com os recursos que você tem, por menores que sejam.
por mais que não pareçam grande coisa, pensem nisso agora e apresentem para Deus, e vamos vivenciar essa experiência, vamos fortalecer a nossa fé, vamos nos aproximar desse paizinho que não é um juiz iníquo, até juízes maus, como Cristo disse aqui, atende os pedidos insistentes, mas Deus não é um juiz mau, Deus não é um juiz injusto, Deus não é um juiz iníquo, Ele é um juiz que Ele está com uma vontade muito grande de nos atender, Ele quer se revelar para nós. Então vamos orar agora. Deus, nós te louvamos, Senhor, nós te agradecemos, mais uma vez, Deus, nós queremos apresentar, Deus, os nossos pedidos, apresentar as nossas necessidades, os nossos sonhos, Senhor. Quantas vezes temos medo nessa vida, quantas vezes talvez traumatizados nós nos fechamos, ou nós pensamos de forma racional, ou nós pensamos que o Senhor não tem nada a ver com a nossa vida, com os nossos problemas. Nós queremos mudar agora esse pensamento, Deus, e convidar o Senhor para fazer parte da nossa vida. Nós queremos ver o Seu agir, Deus. Esse é o nosso anseio, Senhor. Nós queremos ter experiências contigo, nós queremos nos relacionar contigo, nós queremos saber qual é a Sua vontade para nós. Nós queremos viver isso, Deus, e nós clamamos agora com fé, com confiança, pedindo, Deus, para que o Senhor atenda o nosso clamor, atenda o nosso choro, Deus, atenda, Deus, aquilo que nós temos pensado, e gere em nós essa confiança, Deus, para que nós possamos testemunhar com gosto de Ti, com gosto, Senhor, não por obrigação, não por dever, mas porque estamos maravilhados, porque estamos extasiados com as experiências que o Senhor vai nos dar, Deus. Nós te louvamos e te agradecemos por isso, em nome de Jesus, amém. Chamar meu pai. Vamos ceiar, irmãos. Amém? Você aguarda por esse momento, quando você está no culto, momento de ceiar. Quando Paulo fala, aquele que come e bebe indignamente o corpo de Cristo, nós entendemos por muito tempo que seria a gente estar indigno. Mas como que nós podemos estar indigno se a nossa dignidade vem de Cristo? Não vem de nós. Na verdade, ele está dando uma repreensão à igreja que eles estavam, eles faziam uma janta, faziam um jantar, e no meio do jantar eles faziam o momento da ceia, e eles estavam fazendo aquilo de qualquer maneira, eles não estavam atentando mais para aquilo, ficou assim tipo um ritual banal. Então, não dar a dignidade àquele ato que era comer indignamente, não em relação a ter santidade. Então eu queria que você atentasse para esse momento com alegria, né? Desejasse esse momento com alegria. Eu queria que nós pensássemos aqui em Mateus 9:55. Você pode acompanhar comigo aí? Mateus 9:55. Eu quero ler a partir do 53. Mas o povo dali não o recebeu, porque se notava que ele se dirigia para Jerusalém. Ao verem isso, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que façamos cair fogo do céu para destruí-los? Preste atenção nessa parte. Queres que façamos cair fogo do céu para destruí-los? Mas Jesus, voltando-se, os repreendeu, dizendo:
Vocês não sabem de que espécie de espírito vocês são? Pois o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-los. Amém? Eles só sabiam e entendiam repreensão, julgamento, juízo, fogo do céu. Esse era o espírito deles. E Jesus falou: olha, esse não é o meu espírito, o espírito que eu tenho derramado sobre vocês. Agora, nós só aprendemos com repreensão? Se não houver repreensão na hora do culto, na hora da administração, se não houver alguém aqui chamando tua atenção, chamando a minha atenção, a gente não aprende? Será que a gente quer isso? Esse espírito que Ele tem para nós, o espírito de carinho, de amor, de bondade, mas foi falado de relacionamento. E não significa que a gente tem que fazer as coisas de qualquer jeito. Se você está no culto, você tem que estar presente no culto. Não tem uma coisa pior do que você conversar com uma pessoa e a pessoa ficar no celular o tempo todo. A gente consegue fazer isso, escutar e ficar no celular, mas demonstra falta de interesse. A gente não ouvir o que o outro está falando, a gente não atentar para o que o outro está falando, e Deus está falando conosco nesse lugar. Não é porque nós estamos na graça que a gente tem que, desleixar e ficar de qualquer jeito, porque não tem repreensão. Eu não estou mandando descer fogo do céu sobre os irmãos, ou os irmãos que não vêm no culto, ameaçar, dizer: olha, o diabo vai te pegar, vocês vão começar a ter dificuldade na vida, ou talvez entregar umas revelações dizendo: olha, Deus está me mostrando que vocês vão passar por problema. Talvez as pessoas se despertassem, talvez ficassem bravos comigo, não viesse aqui, mas fosse para outro lugar. Mas não é esse espírito, o espírito de Cristo, é o espírito de amor, de carinho. E eles queriam que descesse fogo do céu. O Senhor quer que nós matemos esse samaritano? Eles falaram assim: gente, o que é isso? Que cabeça de vocês? Eu não vim destruir os homens, eu vim salvá-los. E ele veio salvar o quê? Ele veio buscar a gente para ter esse relacionamento que o pastor Michel pregou hoje. Se usa um texto daquele para repreender, e como disse o Guto lá, antes de começar a pregação, pastores que usam estelionatariamente esse texto, que é o quê? Fazer um estelionato do texto para se beneficiar. E aqui dá para falar isso, dá para repreender, mas Deus chamando a gente ao relacionamento. E é incrível, né? Essa semana eu falei para uma pessoa: olha, se você tem que pedir para outra pessoa te dar atenção, pedir para a pessoa se importar com você, pedir para a pessoa te dar carinho, isso é um tanto quanto humilhante, né? Porque quem ama demonstra essas coisas. E esse é o Espírito de Cristo. Ele nos amou primeiro para que nós o amemos também. E esse momento é o momento da manifestação visível desse amor, porque nós lembramos que Ele morreu por nós. Não só morreu, mas Ele ressuscitou também. Amém? Pastor Michel vai cantar uma canção. Meu orgulho me tirou do jardim. Coloca essa música aí, se tiver aí ainda. A letra. Se eu vendesse tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. Pois o amor não se compra. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. E eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus, ser achado nele, ser achado nele, ser achado nele, ser achado nele. Yeshua. Se coloque em pé, você que já recebeu os elementos. Yeshua.
Teu nome é salvação, Senhor Jesus. Teu nome é resgate, Teu nome é carinho, Teu nome é aceitação. Teu nome é poder para a salvação de todo o que crê. Teu nome faz os demônios se prostrarem, se ajoelharem, e declararem que Tu és o Senhor. Tu és o Senhor da nossa vida, Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo nosso Senhor. Belo entre milhares de milhares, meu amado é o mais belo entre milhares de milhares, meu amado é o mais belo entre de milhares, meu amado é o mais belo entre milhares de milhares. Yeshua, cante esse nome bem alto. Yeshua, O nome dele é salvação. Nós estamos comendo e bebendo como memorial, representando no cálice do pão a nossa salvação, que foi Jesus que nos proporcionou. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pelo Teu grandioso amor, pelo Teu gesto, Teu ato de vir até nós, para que nós fôssemos resgatados para os braços do Pai, resgatados para a sala do trono, resgatados, Senhor, para realmente podermos dizer: Paizinho querido, e o Senhor derramou o Teu sangue para recebermos esse Espírito de adoção, que clama: Abba, Pai. Senhor, nós Te pedimos que o Senhor nos faça atentar para esse amor e ouvir Tua voz, em meio a tantas vozes, tantas preocupações, tudo que tem nos tomado, nós não desprezarmos a Ti, o manancial de águas vivas, porque o Senhor está neste lugar. Eu creio, Pai, o Senhor habita nessa casa de oração, e o Senhor habita em nós também. Nós possamos atentar para Ti e nos voltar para esse desejo de ter relacionamento com o Senhor, que é a nossa salvação. Consagramos esses elementos agora, Senhor, tirando do uso comum, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que haja vida em nós mesmos, comunhão contigo e a esperança, Senhor, da Tua volta para sempre, em nome de Jesus. Pode participar.
mais belo entre milhares de milhares. Aleluia. Glória a Deus. Nos rendemos a Ti, Senhor. Nos rendemos a essa salvação. Salva-nos, Senhor, todos os dias. Nos faz retornar para Ti, atentar para Ti, nos entregar cada vez mais ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Vamos ficar em pé, irmãos, para nós encerrarmos. Dia 31 nós vamos fazer um almoço de comunhão e o culto vai ser às 10 da manhã. Aí à noite nós não teremos culto, tá, irmãos? Só nós vamos fazer das 10 ao meio-dia, né? O culto, meio-dia será servido o nosso churrasco, para a gente ter comunhão. Convide pessoas, amigos, familiares para estar conosco. Vai ser R$20. Mandamos anunciado, né, o valor aí, e os irmãos nos ajudam a divulgar e a se preparar. Pastor Carlos vai estar pregando para nós nesse dia. Vamos fazer um culto especial e queria que você atentasse, estivesse conosco. Amém, irmãos? Faça assim com as tuas mãos. Pai, a tua palavra diz: abençoa, Senhor, as obras das nossas mãos. Nós que temos o privilégio de manipular as coisas, Senhor, para o bem. Eu te peço agora que coloque a tua bênção mais uma vez nas nossas mãos e nós enxerguemos isso. Que tudo que nós tocarmos, Senhor, nessa semana seja próspero, seja abençoado, seja vitorioso, em nome do Senhor Jesus. Que nós possamos também abençoar vidas com as nossas mãos, possamos orar por pessoas, ministrar na vida delas e o teu nome seja glorificado. Leva-nos guardados, Senhor, debaixo da tua unção, em nome do Senhor Jesus. E agora, meus irmãos, que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, a comunhão, a consolação do Espírito Santo seja sobre você, e você que aguarda e ama a vinda de Jesus, continue dizendo: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Um abraço a todos, Deus abençoe, tenha uma ótima semana, na paz do Senhor.